As mesas da sala de aula, elas tinham uma tampa assim que a gente levantava e colocava o material dentro, né? Levantava a tampinha da madeira e colocava o material dentro. Essas já eram mais modernas, mas no meu tempo eram uns bancos assim, sentava de dois em dois no banco e era uma tábua assim, tinha um buraco, que tinha um lugar para botar o tinteiro, né? Porque naquela época a gente tinha que escrever com pena, molhava a pena na tinta e escrevia, molhava e escrevia. Assim era na minha sala quando eu estudei. Era a carteira, tinha 12 buracos, um aqui, outro aqui, botava aqui um tinteiro. Às vezes a gente ia levantar, batia aqui assim, né? Porque criança às vezes não levanta com muito cuidado, batia, virava tinta, e sujava tudo, a calça de coleguinha, sujava o chão, a carteira e a mesa e os cadernos, então ele se fala, tudo estragou tudo. Porque a tinta não saía mais, né? Isso era só a quarta série e terceira série, ele tinha caneta. Primeiro e segundo não tinha. Então eu separava ali aqui no terceiro quarto, primeiro e segundo eu ficava só com lá. Você quer mais? Perguntou? O da caneta? O que mais? Leia de novo a sua pergunta. Como era a escola? Quatro cadernos. Ah, tá. A mochila era uma bolsa de pano que as mães da gente faziam assim, né? Elas pegavam um retalho, faziam uma blusa, uma calça, uma camisa, sobrou um retalho, então elas faziam uma sacolinha de pano, talvez calça bem comprida. E a gente colocava assim, os meninos colocavam assim de lado, né? E as meninas levavam assim na mão, de lado. Sabe aquela sacola que tem no mercado agora, que o pedido para não usar sacola plástica, que não tem umas de tecido para a gente usar? É daquele tipo, é. Só que agora já faz umas bonitinhas na máquina, antes era feita na mão. Quem não tinha costura, quem não sabia costurar, fazia com a mão mesmo, só cortava e costurava e ia. Próximo? Acho que acabou agora. Deu. E alguém tem alguma pergunta fora dessas que foram feitas? Ficou em dúvida alguma coisa? Quantos anos você morou aqui? Eu sempre morei na Limeira, desde que nasci. Primeiro eu morei lá na Alberto Freixo, lá, sabe onde é que é a escola Alberto Freixo? Nasci lá, agora eu moro aqui embaixo, que também casei com o moço da Limeira. Fala, Marcelo. Você tem irmã? Irmã? Tenho. Minha mãe teve 5 filhos. Eu, somos de 4 moças e um rapaz. Daí tinha os tios, no caso, que eram no lugar de irmãos que eram também. meus irmãos, no caso, né? A minha mãe mesmo, ela teve 5, né? Ela sabia. Quantos anos a senhora tem? Ela já responde. Ah, tá. Quantos anos? Eu tenho? 65. Bastante, né? Como você viu a hora? Como uma hora? Eu acho que tinha relógio. Na minha época, eu me lembro sempre que tinha relógio. Era um relógio, assim, despertador, ou tinha aquele grande grandão na sala, né? O relógio não tinha de pulso, assim. O primeiro relógio de pulso da gente, acho que eu era casada lá. Hoje a gente nem usa mais, né? A gente fazia camuflagem. Colocava o tecido assim, né? Pena que a gente não tem esses objetos como está vendo. Colocava o tecido embaixo e Minha mãe tem com a uma. manivela assim, ia tocando e ia incentivando e embora. Eu poderia falar mas o pai tem uma, se chama lamparina. Lamparina. Traz então uma vez Ele mora lá na rua da senhora. Como é que é o nome da sua mãe? Margarete Guilherme. Margarete, então traz. Fala, João. Quem servia merenda para vocês? Isso é muito importante. A professora fazia merenda. De primeira a quarta série não existia isso de merenda. Cada um levava para lanche um pedaço de polenta com queijo. Era a merenda do pessoal, a maioria. Ou
pão com linguiça, queijo de carne. Depois, quando eu era professora, eu era merendeira, professora, faxineira. A gente fazia tudo. Limpava a sala, o sábado, a gente estava para limpar a sala, para lavar, arrumar o pátio, sábado. E as meriendas a professora fazia. A vizinha vinha lá acender o fogo, depois a gente fazia. Depois é que vieram as serventes. Então eu já não era mais professora lá, já era aqui na Terezinha. Mas quando eu trabalhei lá na Santa Primeira, eu era servente também. Fazia sopa todo dia, fazia sopa com alunos. Então mesmo. Aí deixava os alunos fazendo atividade, ia lá e voltava. A escola era bem pertinho do ranchinho da merenda, né? Então eu saía daqui, eu já era isso. Só fazia uma atividade e a gente estava fazendo atividade e comida mesmo tempo. Quando as crianças não levavam lanche, um amiguinho às vezes dividia para essa criança. Quando não tinha merenda, né? E às vezes não tinha também um amiguinho, então ficava assim. Não. Eu fiz 7 filhos, bastante. 4 mulheres e 3 homens. Ele nunca é professor. O Jackson é um professor, ele trabalha no Oswaldo Reis e no Cultura. Então ele trabalha o dia todo. E outro também. Tem mais? Essa ali já perguntou uma vez. Sapato? Não, esse sapato assim não tem muita diferença, porque muda tanto e às vezes tem coisa antiga, né? Tênis eram tênis que a gente ganhava do governo, quando a gente já ia lá, quinta série, assim, né? A gente chamava de 7 vidas, uma coisa assim, bem simplesinha. Ou então o chinelinho de dentro, tamanquinho. Não tinha ventilador daí. A gente trabalhava com LED, uma folha de papel. Acho que o calor naquela época não era tão rigoroso. Isso eu ia perguntar. Né? Parece que não. O inverno era muito rigoroso, mais do que hoje. Eu me lembro, meu Deus do céu, da mês de junho e julho, era mesmo tempo de geada. Hoje fica Eu lembro o último ano que eu vi geada foi 2000, a maioria nem era nascida. O último ano também nascida. Mas na época dava geada e ficava assim grossão, assim, ó. 9 horas da manhã, quando na hora do recreio ainda, a gente via o gramadinho assim perto da escolinha, tudo grande. Quando era inverno, nós ia fantasia de frio, como é que era? Geralmente com casaquinho eles traziam. Sim, não é? Casaquinho tudo. Aqueles que não tinham nada, então ficavam em casa, nem vinham, ficavam em volta do fogão. Aí faltava muito na aula. Eles não tinham casaco para botar, então ficavam em casa em volta do fogão, né? Como era os carros? Carros na época? Bom, na época que eu era criança era bem difícil ter um carro, né? Era... Como é que você como é que é esse carro? Eles eram tipo Gordini, sei que Já era assim meio jipe, assim, rural. rural. Era um grande, assim, né? Assim, Não é sofisticado como hoje, que tem tudo, né? Tem carro que só falta falar. Era bem assim. Pessoal, tem que prestar atenção na pergunta para ver se ela já não respondeu sobre isso. Tem gente que está perguntando coisa Tem que repetida. ver se ela já não respondeu as perguntas. Quem tem uma pergunta que eu ainda não respondi? Aqui, fala. Como que vocês faziam para escrever? Ela já falou sobre isso. A gente escrevia lápis, tinta de tinteiro, molhava a tinta tinteiro, molhava a caneta no tinteiro e escrevia. E o quadro era giz como hoje, eu acho que tem. Tem mudou nada. Só desculpa aí. Tinha até uma gratificação que eles ganhavam no pó de giz. Agora é isso, mas A gente ganhava pó de giz, porque a gente doía muito giz. Eliane. Eu tenho 9. 9 netos.
Como você tem um pé na escola? Como dizia? Ela já falou, Ana. Todo mundo ia a pé. Morava longe. A professora tinha na letra própria? Tinha. Tinha a mesa da professora. Como que era as máquinas de escola? Ah, na época não tinha. Por isso que uma foto dessa era muito raro alguém ter. Porque era só quem era mais, assim, sei lá, né? Nem sei como é que o meu avô conseguiu um fotógrafo para tirar uma foto dessa da família, porque é 60 anos atrás, né? 63, mas né? 62 anos aqui, né? Não sei. A gente fica uma máquina fotográfica. Hoje a gente fotografa Tudo se fotografa. Mesa? As meias? As meias é igual só que era um pouquinho mais Especialista. né? Não, era só uma vendinha. Uma venda que queria tudo aí. No edifício, né? Às vezes demorava longos quilômetros até que chegasse uma venda, porque ninguém comprava muito na venda. O pão fazia de fubá, né? Que já tinha em casa. De manhã a gente comia polenta com queijo que vinha da vaca, né? Do leite. De meio-dia era feijão e arroz. E o feijão colhia, o arroz também colhia. De tarde comia coruja, rosca, que a gente fala, né? Ou pão de milho, de fubá, né? Que era o café da tarde. E de noite era pirão com linguiça e peixe, ou carne seca, alguma coisa. Era a comida A básica. carne seca, né? A senhora poderia falar por que tinha carne seca naquele dia da celadez? A senhora poderia explicar pra ele? A carne seca é a carne do sol, Presta né? atenção. Essa carne do sol, eles matavam os boi, né? Aí eles tiravam do osso, descarnava ela direitinho, penduravam num varal e deixavam ali secando. Aí essa carne eles guardavam, depois de seca, bem sequinha, aí eles guardavam dentro de um pote, né? Ou dentro de uma tigela de barro, para fazer o feijão, para fazer o ensopado de carne seca, ou matava porco, né? Fazia linguiça, quase todo porco fazia linguiça. Defumava aquela linguiça, os ossos do porco também botavam lá no fumeiro, lá para defumado, e aí usavam o feijão. E o queijo era da vaca, né? Porque todo mundo tinha uma vaca de leite. Então aí tinha o leite, um queijinho, a nata, a manteiga e Calma, o queijo. gente. Vai responder todo mundo, O calma. queijo era básico. Então, de manhã comia o boleto com leite ou com queijo. No meio-dia, feijão com arroz e a carne dentro, de charque. E de noite, o pirão. Vitor, fala, Vitor. Qual dos animais venenosos que se usavam? Ah, isso é muita cobra tinha. Muita cobra. Na época, né? Muita cobra jararaca. Era o animal venenoso e aranha. As aranhas grandes. Hoje não tem muito, porque não tem mais muito máquina. E até porque se tiver, tem mais recursos, né? Hospital mais Isso, perto, já tem remédio, muita né? gente morria de ficar de cobra. Porque às vezes não tinha como levar rápido, né? A gente a cobra era venenosa, então as pessoas acabavam morrendo porque não tinham socorro. Amanda. O que mais? Gabriela. Não perguntou nada ainda. Gabriela. Meninas, vocês já perguntaram? Deixa que elas que ainda não perguntaram. Gabriela, pode falar. Não, não deve ainda não. O meu neto mais velho tem 18 anos. Ainda falta muito tempo para ele. Tá, Olha Ela. lá. Quando a senhora era criança, tinha hospital? Tinha o hospital, era o hospital de Azambuja, era bem lá, só tinha que morava bem longe, né? Era bem difícil uma pessoa ir para o hospital, né? O socorro era mais de chá e de pomada de banho com cachaça, fazia muito, né? Botava ferida, às vezes fazia banho com cachaça, até para sair um umbigo do neném. Ah, sim. Quando o umbigo estava querendo sair, né? As vós faziam um pilãozinho de cachaça com banho, estava em cima no outro dia, o umbigo já tinha caído, já estava saradinho. Hoje, falar isso,
para as moças que tem neném, né? A minha mãe fez a minha filha. Eu deixei, né? Porque lá no hospital eles mandam uma coisa. Mas a minha mãe também foi criada assim, criou nós. Eu deixei, ela fez com a minha filha, mas é raro, ninguém mais. Né? Eu me lembro que eu tive um filho, aí o médico mandava botar não sei o que, e aquilo já estava tendo mau cheiro, tinha uma coisa, eu fazia isso que a minha avó fazia. Fazia uma borradinha com banho, botava em cima, E demora mais para sair. Com aquilo que eles fazem hoje, demora mais. E aqueles 3 filhos não tem que neném. Ela nasceu, já fazia aquela medida assim, de banho com cachaça, botava em cima, botava um monte de cachaça na água, dava para os outros, que era gostoso, e aquele pequeno neném. Cheiro bom, né? E aquele... Pessoal, olha assim, ó. Tá tendo muito barulho. Eu sei que tem... A gente quer saber bastante coisa, mas tenha calma. Pode falar. Cristina. Alô, querida. Já fiz todos os que Já Já falei. daí... Tinha, mas era bem longe e era bem difícil a gente ir, porque tinha tudo em casa, né? Eu devia fazer isso, tá? Eu não respondi ainda. Tinha uma casinha fora, assim, que tinha um negócio de madeira com um buraco assim pra gente sentar. Aí sentava ali, fazia xixi ali, cocô ali, e depois de 6 vezes botava um balde de cinza ali pra detonar aquele bichinho que estava ali. Era de maneira. Eu não me lembro de papel higiênico, porque a gente usava jornal, revista, né? Sabe, tinha gente que usava sabugo de milho. Sabugo também, folha lá, que às vezes não tinha nada ali perto, passava a mão numa folhinha e lá, botava. Os talheres não eram inox como hoje, eles eram de um folhado que se enferrujava. Então, todos os sábados a gente tinha que trabalhar, né? Os talheres. Encaminhar com cinza, eles ficar bem branquinhos e não machucar a boca. Senão ele enferrujava tudo. Os pratos eram de lata, era um alumínio. Assim. Tinha bem pouco prato de plástico. Copo era de vidro. Letícia deu agora, né? Deixa os outros também, né? As panelas eram de alumínio ou de ferro, principalmente ferro, de barro, esse caldeirão, esse grande, fazer feijão, mais uma panelada grande para fazer feijão. A panela era grande porque geralmente tinha bastante filho, era grande, né? Aqui, ó, Gabriela. Bombeiro, até por isso tinha bombeiro.